Nabucodonosor, depois Ciro, o Império Medo-Persa, depois de Ciro, aqui depois de Malaquias, nós tivemos o Império dos meu amigo. No último vídeo nós vimos essa linha do tempo, tivemos uma breve noção. Aqui em Nabucodonosor, por exemplo, havia o Império Babilônico, depois Ciro, o Império Medo-Persa, depois de Ciro, aqui depois de Malaquias, nós tivemos o Império dos Gregos, aqui na época da cruz já o Império Romano. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho de Davi até Malaquias, porque aqui nós temos Esther, Esdras e Neemias, que é o conteúdo dos estudos dos adolescentes para esse trimestre. Vamos lá, vamos dar um zoom aqui na linha do tempo. Temos Davi no ano 1010, depois Salomão, depois o filho de Salomão, Roboão. Roboão foi um rei muito despreparado e o reino foi dividido. Ao norte, então, nós tivemos Jeroboão com 10 tribos, e essas 10 tribos passaram a se chamar Israel. Ao lado do sul, Roboão ficou com 2 tribos, que passaram a se chamar Judá. Então, nessa data, muita gente confunde porque vê Israel e Judá. Israel são só as 10 tribos do norte, e Judá corresponde às 2 tribos do sul. O reino do norte logo chegou ao fim. Por quê? Em 722, a Síria destruiu o reino do norte. A Síria, que a capital era Nínive, para você se situar melhor, enviou um exército, porque Deus permitiu isso, porque os reis do norte eram maus continuamente, ninguém foi um rei bondoso, ninguém temia Deus, e a Síria então destruiu as 10 tribos do norte, espalhando elas por por todo o mundo conhecido de então, e no seu local eles trouxeram pessoas de outra cultura, que não tinham cultura israelita, e inseriram ali no norte. E essas pessoas ficaram conhecidas por samaritanos, ok? O Reino do Sul tinha reis ruins, mas também tinha reis bons, tementes a Deus, e subsistiu um pouco mais. Mas em 605 sofre a primeira invasão de Nabucodonosor. Daniel e seus amigos são deportados para a Babilônia. Os reis ficam, em vez de submeterem a Babilônia, ficam se aliando com o Egito. Nabucodonosor vem e abafa as rebeliões em 597, porém não teve jeito. Em 586 ele desistiu de Jerusalém e mandou destruir tudo. Enquanto isso, o povo que já estava em Babilônia permaneceu lá no cativeiro, e os restos que foram deixados em Israel fugiram para o Egito. Inclusive levaram até o pobre do Jeremias para o Egito, apesar dele não querer ir. Quem põe fim ao cativeiro? A Babilônia perde a guerra para os Medo-Persas, e Ciro, então, expede o decreto de que o povo poderia voltar para Jerusalém. Esse foi o primeiro decreto. O fim do cativeiro está ali em Esdras capítulo 1, verso 1. Então, as pessoas voltam a povoar Jerusalém, voltam a reconstruir o templo, porém a oposição é muito grande. Oposição de quem? Oposição dos samaritanos aqui, ó, que não tinham cultura israelita, que estavam sozinhos no pedaço e que viram a restauração de Jerusalém, do templo, como uma ameaça. Então eles falaram, vamos fazer um lobby lá na Pérsia, vamos tentar fazer uma pressão para que o templo não seja construído, para que os muros de Jerusalém não sejam edificados. E realmente eles conseguiram fazer com que viesse uma ordem da Pérsia e se interrompesse o templo, aqui um pouquinho depois de Ciro. Só que nessa época nós temos os profetas Ageu e Zacarias. Vamos falar mais deles no próximo vídeo. Me aguarde lá. Parte 3. Vamos detalhar um pouquinho mais isso. Espero que você tenha gostado.
Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas... Olá, meu amigo. No último vídeo nós vimos essa linha do tempo, tivemos uma breve noção. Aqui em Nabucodonosor, por exemplo, havia o Império Babilônico, depois Ciro, o Império Medo-Persa, depois de Ciro, aqui depois de Malaquias, nós tivemos o Império dos Gregos, aqui na época da cruz já o Império Romano. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho de Davi até Malaquias, porque aqui nós temos Esther, Esdras e Neemias, que é o conteúdo dos estudos dos adolescentes para esse trimestre. Vamos lá, vamos dar um zoom aqui na linha do tempo. Temos Davi no ano 1010, depois Salomão, depois o filho de Salomão, Roboão. Roboão foi um rei muito despreparado e o reino foi dividido. Ao norte, então, nós tivemos Jeroboão com 10 tribos, e essas 10 tribos passaram a se chamar Israel. Ao lado do sul, Roboão ficou com 2 tribos, que passaram a se chamar Judá. Então, nessa data, muita gente confunde porque vê Israel e Judá. Israel são só as 10 tribos do norte, e Judá corresponde às 2 tribos do sul. O reino do norte logo chegou ao fim, porque em 722, a Síria destruiu o reino do norte. A Síria, que a capital era Nínive, para você se situar melhor, enviou um exército, porque Deus permitiu isso, porque os reis do norte eram maus continuamente, ninguém foi um rei bondoso, ninguém temia Deus, e a Síria então destruiu as 10 tribos do norte, espalhando elas por por todo o mundo conhecido de então, e no seu local eles trouxeram pessoas de outra cultura, que não tinham cultura israelita, e inseriram ali no norte. E essas pessoas ficaram conhecidas por samaritanos, ok? O reino do sul tinha reis ruins, mas também tinha reis bons, tementes a Deus, e subsistiu um pouco mais. Mas em 605 sofre a primeira invasão de Nabucodonosor. Daniel e seus amigos são deportados para a Babilônia. Os reis ficam, em vez de submeterem a Babilônia, ficam se aliando com o Egito. Nabucodonosor vem e abafa as rebeliões em 597, porém não teve jeito. Em 586 ele desistiu de Jerusalém e mandou destruir tudo. Enquanto isso, o povo que já estava em Babilônia permaneceu lá no cativeiro, e os restos que foram deixados em Israel fugiram para o Egito. Inclusive levaram até o pobre do Jeremias para o Egito, apesar dele não querer ir. Quem põe fim ao cativeiro? A Babilônia perde a guerra para os Medo-Persas, e Ciro, então, expede o decreto de que o povo poderia voltar para Jerusalém. Esse foi o primeiro decreto. O fim do cativeiro está ali em Esdras capítulo 1, verso 1. Então, as pessoas voltam a povoar Jerusalém, voltam a destruir o templo, porém a oposição é muito grande. Oposição de quem? Oposição dos samaritanos aqui, ó, que não tinham cultura israelita, que estavam sozinhos no pedaço e que viram a restauração de Jerusalém, do templo, como uma ameaça. Então eles falaram, vamos fazer um lobby lá na Pérsia, vamos tentar fazer uma pressão para que o templo não seja construído, para que os muros de Jerusalém não sejam edificados. E realmente eles conseguiram fazer com que viesse uma ordem da Pérsia e se interrompesse o templo, aqui um pouquinho depois de Ciro. Só que nessa época, nós temos os profetas Ageu e Zacarias. Vamos falar mais deles no próximo vídeo.
Me aguarde lá. Parte 3. Vamos detalhar um pouquinho mais isso. Espero que você tenha gostado. Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Você sabia o que mais atrapalha as pessoas de estudar a Bíblia? É a falta de noção da geografia ou o lugar onde as histórias aconteceram e não saber a cronologia da história sagrada, ou seja, quem veio antes de quem. Agora nós vamos ter uma breve noção superficial de toda a história sagrada, a fim de que você consiga entender um pouco de cronologia. Quem sabe outro dia vamos ter uma noção da geografia. Vamos então analisar a nossa linha do tempo. Eu tenho aqui a cruz marcando a divisão entre as duas eras. À direita, depois de Cristo. À esquerda da cruz, antes de Cristo. Aqui temos um marco de 2016, onde nós estamos, e agora vamos começar no lado esquerdo dessa linha. 4.000 anos antes de Cristo, a data onde supostamente vamos localizar aí o ano da criação. Nós não temos documentos para averiguar quando foi esse ano, mas sabemos que é aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, totalizando uns 6.000 anos de história nós temos. 4.000 anos antes de Cristo. Tendo essa data por referência, o dilúvio seria no ano 2344. Tiago, como é que você sabe essa data do dilúvio? Eu não sei, mas eu sei que entre Adão e Noé e o dilúvio, nós temos, aí por meio das genealogias, 1656 anos. Então, se a criação fosse de fato no ano 4000, o dilúvio deveria ser no ano 2344. Temos ali a Torre de Babel após Noé, e então nós chegamos em Abraão, que saiu ali da Mesopotâmia, do atual Iraque, e foi para a terra de Canaã, que ficava ali no meio entre as duas grandes civilizações da época, o Egito e a Mesopotâmia. No meio, Abraão vai receber a terra da promessa no ano 1875. Essa data já é mais firme. Depois que os israelitas ficaram como escravos no Egito, Moisés liderou o êxodo, essa data é bem mais firme, 1445, e voltam agora para a terra de Canaã. Aí, depois de uns 400 anos, nós temos o período dos reis, ali onde Davi começou a reinar no ano 1010 a.C., e uns 400 anos depois chega o fim de Jerusalém com as invasões de Nabucodonosor em 605, quando ele deporta várias pessoas, inclusive Daniel e seus amigos, para a Babilônia, 597, e por fim, 586, ele destrói a cidade. Essas invasões anteriores ele apenas colocava um governador, mas como Israel estava se inclinando ao poder do Egito, ele destrói o templo, destrói toda a cidade em 586. O povo fica um tempo no cativeiro, e então Ciro, em 538, expede um decreto dizendo que o povo pode voltar, e eles voltaram para Israel. Aí nós temos a época de Esdras, a época de Neemias, que vão lá reconstruir o templo, reconstruir o muro da cidade, e Malaquias, que foi mais ou menos dessa época, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Então aqui nós temos a Bíblia começando a ser escrita com Moisés, um pouquinho antes aqui do Êxodo, e a Bíblia tem todas a maior parte das histórias aqui onde eu estou mostrando com o mouse,
e ela termina de ser escrita aqui com João, o último apóstolo, que morreu ali mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. E aqui, depois de Cristo, foi escrito o Novo Testamento. Então aqui em Davi, entre Davi e Nabucodonosor, nós temos Oséias, a história do profeta Jonas, nós temos aqui Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, Ezequiel, nós temos Jeremias, que já era velho aqui quando foi invadido Jerusalém, ok? E então, uma última data é o ano de 1844, que fecha aí aquela profecia de 2.300 anos, que sai daqui do ano 457 e vai até 1844. No próximo vídeo nós vamos aprofundar esse período aqui de Davi até Neemias, Malaquias. Planeta Criança Americanas! Oba! Esse lugar existe e tem brinde exclusivo pra você. Passe na loja, garanta seu presente e ganhe um jogo da Disney na compra de qualquer brinquedo a partir de R$ 79,99. Americanas! O resumo da Bíblia em poucos minutos. Será possível? Se você quer fazer uma viagem pela Bíblia Sagrada nos próximos minutos, fica aqui comigo até o final, pois hoje eu tenho a missão de fazer um panorama da Bíblia antes de vermos de forma um pouco mais detalhada capítulo por capítulo. Você topa? Então se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho e as notificações do seu celular para você não perder nenhum vídeo, pois estamos começando a série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacob e vamos lá para uma viagem de mais de